Fala galera, beleza? Desde OVNIs que desafiam a gravidade, até criaturas misteriosas que despertam nossas mais profundas fantasias. Hoje veremos 10 incidentes mais estranhos captados em câmera. Número 1. Misteriosas luzes saindo da cratera do vulcão Popocatépetl. Resulta que as câmeras de vigilância que mantêm um olho constante no famoso vulcão mexicano capturaram algo mais do que simples erupções. O que foi, perguntam vocês? Nada mais, nada menos do que uma frota de misteriosas luzes saindo da cratera. Sim, isso que você ouviu, não é um episódio de Stranger Things, é a vida real. Essas não são as típicas luzinhas que poderiam ser atribuídas a gases ou algum efeito natural. Não, senhores. Estamos falando de uma autêntica frota de pelo, menos 20 objetos voadores não identificados, que decidiram fazer uma aparição estelar em plena atividade vulcânica. Parece que os alienígenas querem ter as melhores vistas, e que melhor lugar do que o cratera de um vulcão ativo? As imagens, que se tornaram virais mais rápido do que uma erupção de memes, mostram como esses objetos misteriosos flutuam e se deslocam como se estivessem dando um passeio cênico pelo vulcão. Seriam turistas intergalácticos em busca de uma vista espetacular? Ou simplesmente seres de outro mundo que desfrutam da emoção da atividade geotérmica? Número 2. Pégaso real captado na Rússia. Resulta que na Rússia, especificamente perto de Solikamsk, captaram algo que está abalando as crenças de próprios e estranhos. Nada de ursos dançando ou vodka fluindo como água. Não desta vez. Estamos falando de Pégaso, sim, o cavalo alado da mitologia clássica. Um vídeo de 13 de janeiro de 2015 está fazendo ondas na internet, mostrando o que os moradores descrevem como um Pégaso real. Sim, aquele majestoso cavalo alado, que costumava transportar heróis e deuses na antiga Grécia. Quem poderia ter pensado que faria uma aparição estelar na Rússia, no século XXI? No vídeo, podem ser vistas algumas criaturas impressionantes, movendo-se ao longe. Os moradores juram que não é uma montagem, e que isso é algo que testemunharam várias vezes. Além disso, para dar mais tempero à história, encontraram pegadas estranhas, e até insetos desconhecidos na região. Sim, insetos desconhecidos, como se estivéssemos em uma versão russa do Jurassic Park. Número 3. Estranhas luzes no céu de Saltillo, Coahuila. Resulta que, em vez da típica noite tranquila e estrelada, os habitantes de Saltillo foram testemunhas de um espetáculo celestial que parece saído de um filme de ficção científica. Como descrever isso? Digamos que foi como se alguém tivesse pegado uma caneta luminosa e desenhado linhas retas no céu noturno. Um novo tipo de constelação não muito organizada, para dizer o mínimo. As redes sociais foram inundadas com vídeos e fotos dessas luzes alinhadas. E as pessoas, como sempre, se dividiram entre aqueles que acreditam ser obra extraterrestre e aqueles que pensam que há uma explicação lógica e entediante por trás de tudo isso. Mas sejamos honestos, quem quer uma explicação lógica quando se podem ter teorias de conspiração? As autoridades locais tentaram acalmar os ânimos, dizendo que poderia ser algum tipo de fenômeno atmosférico, ou até mesmo algum evento especial programado. Mas honestamente, alguém está comprando isso? As pessoas querem acreditar no extraordinário, no inexplicável. Os ufólogos estão tendo um festim com isso, analisando cada fotograma e especulando sobre a verdadeira natureza dessas luzes. Será um sinal extraterrestre, ou uma manifestação cósmica, ou talvez apenas alguém que decidiu fazer arte abstrata no céu? Número 4. Duende captado em câmera. Pensavam que os duendes só existiam nos contos de fadas? Pensem novamente. Um explorador ágil, em um aparente dia comum de aventuras em uma floresta escura, conseguiu capturar algo que desafia qualquer explicação lógica. Um duende em plena ação. Este corajoso explorador, com câmera em mãos, adentrou-se no mais profundo da floresta, e para seu assombro e o nosso, deparou-se com um duende. Como sabemos que é um duende? Porque é pequeno, travesso, e tem aquele aspecto clássico que vimos em livros de contos. As imagens compartilhadas nas redes sociais e comentadas pela comunidade exploradora mostram o duende correndo entre as árvores. Pode-se ver o explorador tentando seguir o ser diminuto, enquanto ele se mistura entre a vegetação, deixando a todos se perguntando se o que estão vendo é real ou simplesmente uma ilusão da natureza. Número 5. Nuvens arco-íris.
Quem precisa do arco-íris no chão quando pode tê-lo no céu? A China fez isso novamente com um fenômeno meteorológico que agitou as redes sociais. Resulta que na cidade de Haikou, na província de Hainan, o céu decidiu se transformar em uma tela e nos presenteou com uma nuvem pintada com as cores do arco-íris. Sim, você ouviu certo, uma nuvem que parece ter escapado de uma obra-prima. O céu de Haikou se tornou a galeria de arte natural mais exclusiva, e as câmeras dos espectadores sortudos estavam prontas para capturar esse espetáculo celestial. As imagens dessa nuvem arco-íris não demoraram a inundar as redes sociais, deixando todos de boca aberta e se perguntando se a Mãe Natureza se juntou ao movimento da arte moderna. A explicação por trás desse fenômeno é tão simples quanto surpreendente. A luz do sol, em seu caminho através das gotas de água na nuvem, descompõe as cores do arco-íris, criando essa maravilha cromática no céu. Magia não, só ciência fazendo das suas nos céus chineses. Número 6. Titãs no México. Parece que um caminhoneiro, em seu percurso rotineiro de Águas Calientes para Lagos de Moreno, em Jalisco, encontrou algo que faz os tacos parecerem pequenas novidades: um titã no cume de uma colina. As gravações, feitas pelo corajoso motorista e divulgadas online, exibem uma figura enigmática e imensa no pico da colina. O vídeo se espalhou tanto que os usuários mexicanos do TikTok não param de conjecturar sobre essa aparição imponente nas terras de Jalisco. Será efeito da erva ou realmente tem um titã naquela colina, movendo-se? Questiona o atônito caminhoneiro enquanto direciona sua câmera para o contorno bizarro. Um titã se deslocando no cume de uma colina. Realmente, como se isso fosse algo comum de se encontrar na estrada, certo? As hipóteses surgiram rapidamente na internet. Alguns acham que pode ser um truque visual, outros acreditam ser um urso de pé, enquanto os mais criativos já estão falando de confrontos épicos com seres da mitologia mexicana. Quem precisa de histórias encantadas quando existem titãs nas colinas? Este encontro atípico deixou todos intrigados e curiosos sobre o que mais a Mãe Natureza, ou neste caso, a Mãe das Maravilhas, tem a nos mostrar. Então, da próxima vez que estiverem viajando, não deixem de observar as colinas. Talvez encontrem titãs caminhando por elas. Número 7. Monstro marinho. A beleza natural do Canadá sempre nos surpreende. Mas desta vez, não se trata de montanhas majestosas ou da vastidão de suas florestas. Não, senhoras e senhores. Nos deparamos com algo muito mais misterioso e emocionante. Um monstro marinho. Ou pelo menos, é o que alguns gostariam que acreditassem. As tranquilas águas do Canadá foram o cenário de um evento que deixou os pescadores locais boquiabertos. O protagonista, nada menos que um esturjão beluga. Ah, sim, um monstro marinho, mas dos bons. As imagens captadas por uma câmera na embarcação mostram o esturjão beluga emergindo das profundezas, revelando seu corpo majestoso. O esturjão beluga, conhecido por seu impressionante tamanho e aparência única, foi a estrela inesperada deste espetáculo aquático. Alguns dos pescadores presentes, talvez mais acostumados a capturar peixes mais convencionais, ficaram surpresos com a majestosidade dessa criatura. Número 8. Extraterrestres captados em Las Vegas. As luzes brilhantes de Las Vegas não são apenas obra dos cassinos e das luzes de neon. Aparentemente, também são o cenário de encontros próximos do terceiro grau. A polícia de Las Vegas recentemente compartilhou imagens impressionantes captadas por uma câmera de segurança. E sim, trata-se de extraterrestres. A história começa com uma chamada para o 911, que certamente fez mais de uma sobrancelha se erguer na central de polícia. Uma família afirmou que um OVNI havia se chocado em seu quintal. Sim, você ouviu corretamente. Um OVNI em Las Vegas. Quem precisaria de um show de mágica quando se pode ter visitantes intergalácticos no próprio jardim? A polícia, como qualquer força policial digna, respondeu imediatamente à cena do suposto encontro alienígena. E o que encontraram foi além do que se poderia esperar de uma noite típica na cidade do pecado. A câmera de segurança capturou imagens que deixaram os policiais e o público em geral de boca aberta. O vídeo mostra figuras humanoides se movendo de maneira misteriosa e todo o cenário caótico que se poderia esperar de um encontro com seres de outro mundo. As especulações sobre a veracidade do evento variam de teorias de conspiração a afirmações de que era simplesmente um espetáculo. Número 9. Estranha criatura captada em câmera em um zoológico. No tranquilo zoológico de Amarillo, Texas,
A vida cotidiana dos animais foi interrompida por algo que não estava no roteiro habitual. As câmeras de segurança, projetadas para capturar a majestade dos leões e a agilidade dos macacos, se tornaram testemunhas involuntárias de um encontro misterioso. A imagem compartilhada pelas autoridades locais e pela mídia mostra uma figura estranha que desafia uma classificação fácil. Um novo espécime no zoológico ou algo mais enigmático? As teorias se dissiparam mais rápido do que um guepardo em perseguição. Alguns cidadãos, mais inclinados a lendas urbanas, sussurraram a palavra temida, chupa-cabra. Poderia esta criatura mítica ser a responsável pela agitação no zoológico? Outros, talvez menos propensos a acreditar no folclore, sugeriram que tudo poderia ser simplesmente uma brincadeira do zoológico para manter a comunidade entretida. Número 10. OVNI em Antioquia. No vasto céu de Antioquia, Colômbia, algo mais do que as aves locais e os aviões comerciais pareceu fazer uma visita inesperada. O protagonista desta história é um piloto que, em um dia aparentemente comum, se deparou com algo que não estava no itinerário de voo. Um OVNI, sim, um objeto voador não identificado, como se tirado diretamente de um filme de ficção científica. Imaginem a cena, o piloto cumprindo sua rotina aérea, apreciando as vistas panorâmicas de Antioquia, quando de repente, bam! Um clarão prateado cruzou rapidamente ao seu lado. Não era uma ave exageradamente rápida, não, era um OVNI legítimo, pelo menos de acordo com a gravação da câmera. A gravação mostra o momento exato em que o misterioso objeto desliza pelo céu, deixando o piloto de boca aberta e nós, os espectadores, com a incógnita do que poderia ser realmente. A qualidade do vídeo não é a melhor, mas o que você esperava? Estamos falando de um evento espontâneo e inesperado, não de uma filmagem profissional. O OVNI, que parecia ter pressa para chegar a algum lugar, deixou a todos com mais perguntas do que respostas. Seria uma nave extraterrestre em escala intergaláctica? Ou apenas um drone perdido no espaço aéreo? A resposta até agora continua sendo tão enigmática quanto o próprio objeto voador. Se este vídeo foi do seu agrado, comente qual avaliação você dá e qual foi a parte que mais gostou. Antes de ir para o próximo vídeo, queria lembrar você de deixar seu like, isso ajuda muito o canal. E se você é novo aqui, seja bem-vindo. E não esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum dos vídeos que iremos publicar. Até a próxima!